Deputada, a senhora pensa muito próximo do que a gente pensa em relação a essas leis que nós temos aí. Elas não podem tolerar mais crimes de sangue do jeito que estão tolerando, porque a maioria dos jovens que a gente vê aí morrendo do lado de cada arma do bandido, a maioria desses jovens tem entre 19 e 20 anos de idade. Já tem uma dificuldade enorme de colocação em campo de trabalho quando são os pais sacrificados e pagam faculdades porque não tem, às vezes, um ensino público, né, e não tem onde trabalhar, vão trabalhar com lavadores de prato fora do país e daí por diante. E ainda são abatidos na rua, do jeito que foi abatido esse menino, mas deu para entender que a senhora, na frente da CCJ, determinou que as leis fossem mais pesadas mesmo. O Derrite é um menino tão bom, eu só conheci o Derrite falando com ele quando ele era bombeiro. E um dia eu estava em Brasília, encontrei o meu querido e saudoso irmão mesmo, camarada, irmão, gostava muito dele, Major Olímpio. Gosto dele, porque para mim as pessoas não morrem, né? Mas o Derrite levantou da cadeira, veio até mim e falou assim: Datena, o senhor Datena, me chamou de senhor Datena. Primeiro porque eu sou velho, e segundo por respeito. Falei assim: olha, eu queria dizer ao senhor que eu estou aqui graças ao senhor. Eu falei: não, meu filho, você está aí graças ao seu trabalho, entendeu? Mas é um menino muito bom também. E eu espero que cada vez mais gente boa esteja ao lado da senhora para compartilhar dessa nossa ideia de que as leis não podem ser falhas desse jeito, tão, deputada, não podem vitimizar a vítima mais vezes, né? O cara morre e é vitimizado pela injustiça, assim como a família. Eu sou mãe da Atena. Além de parlamentar, eu sou mãe. Me dá uma dor no coração quando eu vejo histórias como desse rapaz. Eu fico pensando na mãe desse jovem. Então, são tantas vidas de jovens ceifadas de forma covarde no nosso país. Aqui morrem mais jovens de morte violenta, de homicídio, do que outros países perdem em guerras. Então, a gente, como parlamentar, é nossa missão, é nosso dever fazer esse bem à sociedade, de mudar, enrijecer as leis penais, a lei de execução penal, para ajudar as pessoas que só querem trabalhar, estudar, pessoas de bem, para que elas tenham mais tranquilidade. Seu ponto de vista de uma deputada experiente a respeito das eleições que nós teremos aí. A senhora acredita que o embate vai ser entre o Bolsonaro e o Lula mesmo? Vai ficar polarizado entre o Bolsonaro e o Lula? Ou uma terceira via ainda pode surgir? Eu acredito numa terceira via. Eu acho que não dá tempo, não tem nenhum nome para essa terceira via de expressão que seja capaz de ameaçar a posição do presidente Bolsonaro. E no caso do Lula, é claro, ele tem a militância dele, é uma militância aguerrida, mas ele está enfrentando muitos problemas, porque ele não pode nem sair de casa, porque é vaiado na rua, as pessoas cansaram, né? Cansaram de tanta corrupção, de tanto desvio, de tanta mentira, de tanta enganação. Você pega um governo como o do presidente Bolsonaro, foi lá no Nordeste e está resolvendo um problema que existia há décadas, que os governos da esquerda diziam que iam resolver e nunca resolviam. Então, a transição do São Francisco, a sede do nordestino, ela era usada como política. Politicagem dura, deixar o povo em área. Com seu competente, com o ministro Tarcísio, vai lá, o ministro Rogério Marinho, da água, a posição. Então, assim, as pessoas estão vendo. Basta ver que o presidente Bolsonaro é só ele ir às ruas que as pessoas deputado, um segundinho só. Eu me lembro da frase quando... Um segundinho só, deputado, um segundinho só. Eu me lembro quando o Will Smith deu o tapa na cara daquele sujeito lá do Chris Rock, que o Denzel Washington disse para ele: ó, cuidado quando você está no auge, que o diabo te ataca. E aqui, quando a gente está com uma audiência excepcional, a gente mesmo joga contra a gente. Então não tem diabo aqui. Eu já pedi, pelo amor de Deus, para ligar por telefone para a deputada. Eu vou precisar pedir mais uma vez.
sinceramente, de verdade, eu vou precisar pedir mais uma vez ou não. O que interessa é o conteúdo, não precisa ver a imagem. Inclusive, a minha imagem, se quiser tirar daqui, pode tirar. O que interessa é o conteúdo. Por favor, tente a ligação por telefone, que é impossível você entender o que a deputada está falando. Sim, está ligando, mas depois de 3 vezes que eu pedi. Depois eu perco a paciência e dizem que eu não tenho paciência. Eu estou respeitando o telespectador e o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Deputada, vamos falar por telefone, porque eu já pedi 3 vezes para ligar para a senhora por telefone. É muito mais fácil. E o que interessa é o seu conteúdo, né, não é a imagem. Me desculpe aí pelo desrespeito nosso para com o ouvinte, para com a senhora também. Mas a senhora ia terminando. A senhora é mãe, acima de tudo é mãe. Não é porque é congressista, deixa de ser um ser humano, que aliás foram seres humanos que votaram na urna para que a senhora fosse para lá. Tem gente que vai para o parlamento e acha que virou divindade. E aí esquece do povo. A senhora pode terminar, por gentileza. Pois não, Datena. Então eu estava dizendo exatamente isso. Eu como mãe, eu fico... É uma dor muito grande quando eu vejo uma situação como a desse rapaz. Eu fico pensando na mãe dele, eu fico pensando nos familiares. É muita tristeza, é muita dor, e o brasileiro precisa se livrar dessa chaga. A violência que ceifa a vida de jovens, ela é tão grande aqui que morrem mais jovens por morte violenta do que jovens em guerras em outros países. Então, nós precisamos de cuidar da legislação e dar essa resposta à sociedade. E tem que ser uma resposta dura e rápida e efetiva. Por isso que nós estamos trabalhando para enrijecer as normas e acabar também com essa história de saidinha, saidão, que traz de volta para a rua pessoas que foram condenadas, que estão cumprindo pena. No Brasil já é tão difícil você desvendar um crime, punir uma pessoa, né? Chegar a processar e condenar, o índice é muito baixo. Depois da pessoa condenada, você ainda põe de volta na rua, é um absurdo. A população pode contar comigo, com os deputados da bancada da segurança pública. Nós estamos trabalhando aqui para que as leis sejam alteradas e a população tenha mais segurança. Bom, o caso do Daniel, que dizem pode sair até deputado, senador pelo Rio de Janeiro. Né? O presidente que é o Bolsonaro, que é o Romário, né? Mas parece que estão tentando lançar o Daniel. Se for indultado, se tiver condição de, da realidade, permanecer com as suas colocações políticas, com as suas aptidões políticas preservadas e daí por diante. Enfim, se continuar político, estão defendendo o Daniel como candidato ao Senado do Rio de Janeiro. O Bolsonaro é um cara que ele costuma ser fiel com quem está do lado dele, ele que é o Romário. Mas a militância tem importância também. A senhora, particularmente, a senhora vê a possibilidade do Daniel ser candidato ao Senado, se o indulto passar? Como é que a senhora vê esse embate do presidente Jair Bolsonaro com o Supremo Tribunal? O Supremo que, de uma certa forma, também colocou um monte de gente na disputa aí que normalmente não iria. O Lula estava preso, né? Por suspeição do caso do Moro, e o Moro é suspeito mesmo no julgamento dele de qualquer... Estou dizendo que o Lula é inocente, não, mas ele praticamente indultou o Moro e o Supremo indultaram muita gente que deveria ir para a cadeia. Esse é o grande detalhe. Foi só o Lula, não, foi um monte de gente. Além de criminosos comuns, gente da política que está querendo, inclusive, dinheiro de volta depois de delação premiada. E delação premiada quem faz é só criminoso. Como é que a senhora vê isso aí? Grande teatro do absurdo que a gente vive no Brasil, né, Datena? Então, olha só, vamos lá. Se o Supremo entendeu que o Moro era suspeito e, com base nisso, anulou todos os processos onde o Lula havia sido condenado em primeira, segunda e terceira instância, o que dirá, então, da suspeição do ministro Alexandre de Moraes, que se diz vítima dos ataques do Daniel Silveira, foi a pessoa que conduziu as investigações, foi o grande xerife das investigações, foi não só o julgador, como o relator do processo. Quer dizer, ele atuou num processo em que ele estava completamente impedido e ainda tomando as funções
do Ministério Público, né? Isso foi, assim, total absurdo. Então, se os processos do Moro foram anulados por suspeição, o processo do Supremo tem que ser anulado muito mais ainda por suspeição. Por isso, o indulto que o presidente Bolsonaro deu foi corretíssimo. E vou te falar, Datena, eu me senti de alma lavada quando eu vi o decreto, o presidente fazendo a live, falando que ele tinha assinado aquele decreto, e foi isso é o que eu escuto das pessoas que me procuram, que me encontram nas ruas: deputada, graças a Deus o presidente fez isso, a gente agora sentiu que ainda existe justiça nesse país, e a justiça não está vindo do Supremo Tribunal Federal. Ela veio por meio desse decreto de indulto. Agora, com relação ao Daniel Silveira ser candidato ou não, primeira coisa, precisa manter esse decreto. O Supremo tem que parar de esticar a corda e não pode agora, numa decisão, voltar atrás em tudo que eles decidiram nas últimas décadas. Todos os indultos que foram concedidos pelos ex-presidentes, inclusive Lula, Dilma, Michel Temer, que beneficiaram bandidos, criminosos, inclusive terroristas, como Cesare Battisti, que era terrorista, homicida, matou gente. Então, eles diziam o quê? O que o Supremo sempre entendeu? O Supremo não pode se meter no indulto que é dado por presidente. Isso é atribuição do presidente, que está prevista na Constituição. Se eles voltarem atrás agora, na jurisprudência deles mesmos, significa que eles estarão puxando demais a corda. E aí, né, a gente sabe que não vai parar por aí, que o presidente não vai aceitar. Bom, eu sou contra radicalismo de esquerda, de direita, de qualquer poder. Eu acho que tem que ter equilíbrio entre poderes. Esse é o princípio básico da democracia. Ainda é possível esse caminho democrático para que a gente chegue a eleições democráticas no Brasil sem desequilíbrio de poder, sem que ninguém estique a corda. O termo esticar a corda é muito ruim, tanto faz quem esteja esticando a corda. Ainda é possível um consenso, porque parece que tem ministros do Supremo que têm interesse em diálogo com o presidente Jair Bolsonaro e daí por diante. A senhora vê possibilidade ainda para a estabilidade da nação, que já tem os seus problemas de dificuldade econômica, são problemas seríssimos que a gente tem que enfrentar, com a polarização da crise mundial, não é só o Brasil. O Brasil é um país que tem uma divisão de renda muito ruim, mas tem uma economia muito boa, mas está afetado dentro de uma globalização desumana. Se até China e Estados Unidos, as duas maiores potências econômicas do mundo, estão passando por dificuldade, imagine a gente. Então seria legal se a gente tivesse eleições realmente democráticas, que os poderes se entendessem. A senhora vê viabilidade disso? Ficam falando em golpe toda hora, eu duvido que haja golpe, não acho que tem clima para golpe no Brasil, em lugar nenhum, principalmente aqui no Brasil. Mas a senhora acredita que haja realmente sensatez para que a gente tenha eleições no Brasil democráticas, sem que ninguém estique a corda em lugar nenhum? Atena, não só acredito, como sou uma pessoa que trabalha para isso. Você acompanha o meu trabalho, você é uma pessoa justa, ponderada, tanto jornalístico. E você sabe que eu sou uma pessoa do diálogo, tanto assim que eu consegui conduzir a CCJ, mesmo com toda a resistência, com toda a narrativa que criaram para tentar me barrar, pelo simples fato de eu apoiar o presidente Bolsonaro. Então, quando você fala de radicalismo, eu pergunto, radicalismo, quem é que está provocando esse radicalismo? Porque eu, por exemplo, sou uma pessoa do diálogo, uma procuradora, eu tenho uma pessoa que tem uma formação de mediação pelo Tribunal de Justiça, mas nós somos atacados por pessoas que não estão interessadas, Atena, em equilíbrio. Então, assim, eu acredito sim em equilíbrio, desde que quem está provocando pare de provocar. Porque o presidente, ele está simplesmente respondendo a provocações diárias. Veja, o presidente, ele é chamado de genocida. Nós temos um ministro supremo que vai para fora do Brasil e ataca o presidente, diz que ele é inimigo da democracia. Isso não é democrático, Datena, isso não é aceitável. Então, o presidente, até como ele tem dito, ele nunca saiu das 4 linhas. Todas as medidas que ele tomou até hoje foram dentro do que diz a Constituição.
Agora, quando você é atacado, as suas atribuições são aviltadas e alguém avança no seu campo, se você não se defender, você está sendo complacente, você está sendo negligente. O presidente tem obrigação de defender a posição dele. E nós, parlamentares, temos que defender também a democracia e a liberdade do povo. Eu acredito que as eleições possam sim ocorrer num clima de tranquilidade, é para isso que estamos trabalhando, e a única coisa que nós queremos para isso é transparência nas eleições e queremos também o livre debate. Porque quando você cerceia um dos lados, você não tem eleições limpas, se só um lado pode falar. Eu falei com ele outro dia, não faz muito tempo, eu falei com ele, por força de um convite que eu recebi, falei com o presidente da República. Eu da tela, isso aqui é selva, e falou mais 3 palavras que são impublicáveis aqui, que eu não gostaria de dizer. Porque eu disse, olha, se eu tiver que continuar nesse negócio aí, e os caras estão honrando a minha paciência, ele falou, você imagina eu, então, o que fazem comigo e tal. Mas mesmo assim, a senhora acredita que o presidente mantenha a tranquilidade necessária, porque democraticamente ele sabe que a democracia o levou ao poder. Tá? Se fosse o regime militar, jamais o capitão seria presidente e um general seria vice. Então, acredito que ele respeita bem a democracia mesmo e não acredito que realmente ele vá dar golpe se ele perder as eleições. São 2 perguntas numa só. Não é? Se a gente pode ainda ter eleições dentro dos princípios democráticos, sem ódio, sem guerra, sem sangue, com suor e lágrimas, mas sem sangue, que é o que a gente não gostaria de ver nesse país. Não gostaria mesmo. E quem conhece a nossa história, a gente sabe que o nosso país já teve sangue na sua história, só que isso não foi contado, né? Desde os princípios dos primórdios do nosso descobrimento. Não é de agora, não. Então o país não tem essa história tão tranquila como as pessoas dizem que tem. Agora, a senhora acredita em eleições que não sejam odiosas, que não sejam sangrentas, e a senhora acredita totalmente na possibilidade de uma disputa do presidente Jair Bolsonaro com chance de ganhar do Lula, em que pese a diferença das pesquisas, essa diferença vem caindo? São essas 2 perguntas de uma mesma pergunta. Tem dia que de noite está difícil, viu? Tem dia que de noite a coisa é complicada. Vamos tentar refazer a ligação com a deputada e aí a gente encerra a entrevista, porque nós temos complicação de comunicação. O Brasil está precisando mesmo acho que de 8G, não é de 5G, está precisando de 8G. Se conseguir refazer a pergunta à deputada, seria a última pergunta à deputada. Deputada, vou fazer mais uma pergunta, porque se cair de novo aqui, eu não tenho paciência, já estou perdendo um pouquinho que eu tenho aqui. Entrou uma ligação aqui e atrapalhou. Entrou uma ligação de fora. Se for importante, a senhora pode atender. Se for importante, a senhora pode atender. Não, Datena, tá bom. De jeito nenhum. Mas é o seguinte... Não, Datena, a prioridade agora é a nossa entrevista, que isso? Bom, agradeço muito pela sua gentileza. Mas a senhora acredita que essa diferença entre o Lula e o Bolsonaro realmente está reduzindo nas pesquisas, ou que até o Bolsonaro possa estar em uma outra posição que a pesquisa não aponte, que a gente vai ter eleição disputada, mas não uma eleição de ódio e nem de sangue, que a gente não quer, a gente quer uma eleição democrática, porque eu realmente não acredito em que pese as pessoas dizerem que o Bolsonaro não aceitaria uma derrota. Eu não acho isso. Ele é um cara que foi eleito democraticamente durante 38 anos, quase 40 anos aí, permaneceu num sistema democrático. Eu não acredito que ele vá dar golpe, coisa nenhuma, isso é papo furado. Claro mas a senhora acredita que a gente tem eleições dentro dos princípios básicos da democracia e que o Bolsonaro possa vencer o Lula? Sim, eu tenho certeza. Da parte do presidente, não existe a menor possibilidade disso que chamam de golpe. O presidente ele tem demonstrado que ele é um democrata, ele defende as liberdades, ele defende as instituições, ele não entra na atribuição de ninguém, atacado o tempo inteiro. Bom, nós queremos eleições transparentes, toda a nossa luta foi por eleições transparentes, exatamente para garantir a democracia. Hoje as Forças Armadas estão acompanhando o processo eleitoral,
a convite do TSE, e elas têm apontado vulnerabilidades. Mas quando ela aponta, o TSE tem que, também em contrapartida, se dispor a corrigir, né, aqueles erros. Senão não adianta você convidar alguém para ela só poder falar bem e aplaudir quando ela está enxergando que tem problemas. Então, mas eu acho o seguinte, nós queremos eleições limpas, nós não estamos provocando, você falou, existem radicais de esquerda e direita? Claro que existem. Em qualquer democracia do mundo, existe centro-direita, centro-esquerda, e existem os extremos também. Existem os extremos também. Olha, não é coisa para eu desligar, finalizar, não, pôr em espera, não é possibilidade. Alô? Pode falar. Oi, está me ouvindo? Estamos ouvindo. Tá. Estou ouvindo. Bom, é que estão insistindo em ligar aqui, mas eu não quero aceitar a ligação. Bom, então, de qualquer forma, Datena, o que a gente quer são eleições transparentes, democráticas. Agora, existem pessoas extremadas em qualquer democracia do mundo, tá? Não é o meu caso, tá? Mas existe. Se existem radicais de esquerda e eles não são presos, os radicais de direita também não podem ser presos. Você tem que dar tratamento igual a todos. Agora, vamos para as urnas. O presidente Bolsonaro, eu acredito, está sim numa posição de vantagem. Basta ver, como o pessoal fala, o data-povo, né? Ele sai na rua, ele é aclamado, o Lula não pode sair, tem que ficar se escondendo. Eu não acredito nessas pesquisas, acho que elas são manipuladas sim, porque se as pesquisas falassem a verdade, mostrassem a verdade, o Haddad teria ganhado as eleições e não o Bolsonaro, tá? Mas vamos para as urnas. Eu queria conclamar o povo brasileiro a votar, jovens e pessoas idosas, todos, chequem como está a situação do seu título eleitoral. Vamos votar, gente, porque essa é a melhor forma. O voto é a maior arma da democracia. E é muito importante que não aconteça como agora na França, com um nível de abstenção altíssimo. Nós queremos que as pessoas participem como cidadãs. Não percam a esperança, vão às urnas e vamos votar. Deputada, algo mais? Faltou alguma coisa? Uma pena que ficou prejudicada a nossa entrevista por essas... a gente estava com uma audiência que era a maior audiência dos últimos tempos aqui na Rádio Bandeirantes. Caiu a live, caiu a entrevista várias vezes. Eu quero agradecer a sua paciência e o respeito para com o ouvinte da Rádio Bandeirantes e o telespectador da Rádio Bandeirantes. Eu queria agradecer a senhora, principalmente pelo respeito que eu tenho à senhora. Eu queria agradecer e me desculpar mais uma vez por esses problemas técnicos que têm acontecido por falha de comunicação. Quem sabe um dia eu terei o prazer de pessoalmente ser entrevistado por você, porque aí a gente não vai ter esses problemas da tecnologia. Será um prazer estar aí com você. Vai ser um prazer muito grande, O dia que a senhora quiser, estamos à disposição até para repormos esse dia. Foi muito infeliz em termos de comunicação, mas deu para entender a maior parte dos seus conceitos. A senhora sabe que eu respeito muito a senhora pelo conteúdo que a senhora tem. Não interessa a ideologia. Para mim, o que interessa é gente voltada para o povo, gente que pensa no povo, e gente que pensa no povo pensando em democracia e passando por leis. É dessa forma que eu vejo a senhora, uma pessoa justa, uma pessoa que fala o que tem que falar e de uma coragem inigualável. Parabéns à senhora e eu espero que dê tudo certo para o seu plano de governo. A senhora tem alguma perspectiva de candidatura ou só vai apoiar o presidente Jair Bolsonaro, que já é muito, e precisa mesmo do seu apoio? Eu vou apoiar o presidente e sou pré-candidata aqui à reeleição para deputada federal pelo Distrito Federal. Deve ganhar de barbada. Prazer conversar com a senhora, foi um prazer muito grande. Abraço grande, deputada. Abraço, Datena, um ótimo dia para você. Fica com Deus. Bacana.